Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para falar sobre Campeonato Brasileiro, porque teremos o início da competição em aproximadamente 14, 15 dias, e nesse vídeo eu vou trazer como destaque a estreia dos nordestinos, quem tem a vida mais difícil na primeira rodada do Brasileirão, quem tem o adversário mais difícil. Já vou até abrindo aqui para vocês, para mostrar o que eu vou trazer aqui no vídeo, inclusive com a participação de vocês. Fiquem à vontade para comentar o que vocês esperam dessa primeira rodada, quem você acredita que tende a se sair bem nessa primeira rodada entre os nordestinos. O Ceará encara o Bragantino no Nabi Abichedi, o Sport encara o São Paulo no Morumbis, tem também o Fortaleza jogando diante do Fluminense no Castelão, o Vitória no Alfredo Jaconi contra o Juventude e o Bahia jogando na Arena Fonte Nova diante do Corinthians. Deixa aqui nos comentários o que você está aguardando. Eu vou trazer aqui uma avaliação dessas 5 equipes aqui de baixo, né, dos 5 adversários dos nordestinos, como é que eles iniciaram essa temporada de 2025, trazer destaques individuais também e o que dá para esperar, além também de fazer isso daqui, ó. Quem tem uma certa obrigação de vencer entre os nordestinos na primeira rodada e um ponto tá bom. Quem empatando dá para considerar como um bom resultado e classificar aqui numa ordem dos adversários do mais difícil ao mais, entre aspas, fácil dessa primeira rodada para as equipes nordestinas. Antes de dar sequência, vou pedir para você deixar o joinha aqui abaixo, se inscrever no canal e compartilhar esse link para mais conteúdos como esse. Tem muito vídeo aqui falando sobre Copa do Nordeste, falando sobre alguns estaduais também, Copa Verde, e daqui até o final do ano vai ter também muito conteúdo sobre Campeonato Brasileiro. Então fica ligado, inclusive nos próximos dias também vou começar a falar de Cartola, então fica ligado aqui no canal. Bora lá, começando o vídeo, primeiro falando sobre as equipes nordestinas que vão jogar em casa. Então temos um Fortaleza e o Bahia, e vamos falar inicialmente no vídeo de Fluminense e Corinthians. Primeiro com a equipe paulista, um Corinthians que tem 74% de aproveitamento nessa temporada, finalista do Campeonato Paulista. No momento que eu estou gravando o vídeo, ainda não ocorreu nenhum dos 2 jogos da grande decisão, o que pode impactar na estreia do Campeonato Brasileiro. E um Corinthians que terminou caindo na pré-Libertadores, né? E não só caiu na pré-Libertadores, Corinthians que tanto no jogo em que conseguiu a classificação diante da Universidade Central da Venezuela não desempenhou bem, e o Corinthians diante do Barcelona no Equador teve o pior jogo da temporada. Só que quando se avalia o contexto geral, assim, principalmente avaliando o Corinthians em campo, o fator desempenho da equipe do Ramon Dias me agrada, avaliando principalmente o que foi o início de 2024 do Corinthians, o que foi o início de 2023 do Corinthians. Eu entendo que o planejamento é um pouco melhor moldado para esse ano de 2025. A primeira fase do Campeonato Paulista foi um Corinthians que sobrou, teve o melhor aproveitamento da primeira fase com a liderança geral, teve a derrota no Clássico para o São Paulo, não conseguiu vencer do Palmeiras na primeira fase, mas superou o Santos em 2 oportunidades. Sim, um Santos em um planejamento novo, em um novo modelo, com novas peças chegando, o Santos retornando à primeira divisão. Mas o grande ponto que eu quero destacar aqui é o Corinthians é um pouco mais maduro ou um pouco melhor projetado para o início do Brasileirão do que foi em relação às temporadas anteriores. Trazendo destaques individuais, destaques positivos do Corinthians, eles vão muito do meio para frente, né? Você tem Carrilho, Martínez, Garro, apesar do Garro não estar atuando o máximo que ele pode estar atuando, o máximo que a gente viu na última temporada. Tem também a figura do Memphis, a figura do Yuri Alberto. Do meio para trás dá para destacar positivamente o nome do Hugo, uma pequena evolução do Mateuzinho também na lateral direita, mas é um Corinthians que, olhando para o retrato dos últimos anos individualmente, não conseguiu corrigir o grande problema que é a linha defensiva. É um Corinthians que tem um desequilíbrio, do meio para frente vai muito bem, do meio para trás traz preocupação. Depois vou falar sobre o Bahia,
e o confronto em si. Mas bora para a próxima equipe, vamos falar sobre o Fluminense. O Fluminense com 56% de aproveitamento na temporada, diferente do Corinthians. Foi um Fluminense que teve que passar pelas duas primeiras fases da Copa do Brasil e com muita tranquilidade conseguiu passar pelo Águia de Marabá na primeira fase com a goleada, uma Copa do Brasil que sempre traz surpresas. E na segunda fase o Fluminense, também passou sem precisar ter a preocupação dos pênaltis. No campeonato estadual, e aí eu confesso que eu gostaria de ter visto mais jogos do Fluminense do que eu vi, só que combina muito com o lado de um campeonato carioca que não é tão atrativo, e eu me atentei muito mais aos regionais, à Copa do Nordeste e alguns outros estaduais do que ao campeonato carioca. Mas trazendo o panorama geral, foi um campeonato carioca mais frágil, na minha opinião. Assim, Botafogo e Vasco ainda num processo de planejamento. Tinha até o Volta Redonda, que o Fluminense conseguiu passar na semifinal, um Volta Redonda que vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. E trazendo o jogo da final, o jogo de ida da final do Campeonato Carioca, que eu pude acompanhar um pouco mais. Foi um jogo em que o Fluminense perdeu, mas em que o Fluminense conseguiu ser competitivo. Então, diante de um forte Flamengo. Então dá para ter um panorama de regular para bom do Fluminense nesse início de ano, com destaques Arias, Ganso, Germancano e Canóbio, mas tem outros também, como Thiago Silva, como Fábio no gol. Eu entendo que é um Fluminense que, assim como o Corinthians, tem mais valores ofensivos melhores do que defensivos, mas é um Fluminense que traz mais equilíbrio, olhando o elenco e o contexto defensivo também do que a equipe paulista. Depois a gente vai fazer aquela ordem de mais difícil ao menos complicado para as equipes nordestinas, e depois eu vou falar também sobre os 5 nordestinos para essa primeira rodada. Agora bora falar para as equipes que vão ter que viajar. O Ceará, que vai jogar contra o Bragantino no Anabi Abichedi, o Sport, que vai jogar contra o São Paulo no Morumbi, e o Vitória, que tem o Juventude no Alfredo Jaconi. Primeiro falando sobre o Bragantino, 42% de aproveitamento, eliminado nas quartas de final do Campeonato Paulista para o Santos, uma primeira fase de muita irregularidade. Bragantino, por exemplo, que perdeu para o Corinthians na estreia do Campeonato Paulista, e na Copa do Brasil talvez traga o maior nível de irregularidade do Bragantino, o maior nível de desconfiança sobre a equipe paulista. Passou nos pênaltis diante do Souza, num jogo em que quase era eliminado durante os 90 minutos, e passou nos pênaltis também diante do São José. Então foi um Bragantino que gerou muita desconfiança também a partir das atuações da Copa do Brasil. E como destaques tem o Pita, né, ex-Cuiabá, paraguaio Pita, tem o Sacha, tem o Juninho Capixaba, tem o Cleiton no gol, né? E aí o Cleiton é aquele goleiro que faz grandes atuações, mas também tem grandes falhas no currículo. E o que eu quero destacar aqui sobre esse Bragantino é a fragilização no meio de campo. Assim, o que dá para ter como retrato dos últimos anos do Bragantino, pelo menos dentro da minha opinião, é uma queda de elenco temporada após temporada, apesar da chegada de bons nomes para esse ano, mas o meio de campo, principalmente avaliando as últimas semanas, ele é marcado pela perda do Evangelista. Então é um meio de campo que tem algumas carências do Bragantino para essa temporada de 2025. Partindo para mais uma equipe, falando do São Paulo. São Paulo que só teve o Campeonato Paulista nessa temporada, terminou caindo na semifinal com aquele jogo e aquele pênalti bem polêmico contra o Palmeiras, mas foi um São Paulo que teve a chegada de alguns bons nomes. Acho que o São Paulo conseguiu trazer alguma sustentação defensiva um pouco maior do que a última temporada, e um São Paulo que apresentou alguma irregularidade natural nesse início de ano, e eu entendo que tem algumas semelhanças entre São Paulo e Sport. Nenhum atingiu em algum jogo, talvez o São Paulo contra o Corinthians, mas tiveram alguns pontos em que eu entendo que ainda tem muito a evoluir na equipe do São Paulo para essa temporada de 2025. Tem bons nomes como o Oscar, o Lucas Moura, o Luciano, o Calheri, o Arboleda, tem o Enzo Dias também, um São Paulo que tem um equilíbrio, um São Paulo que, avaliando as equipes anteriores, eu acho que em relação a elenco, em relação a time titular,
tem, se não o melhor, tá muito próximo disso, avaliando o Fluminense, avaliando com certeza acima de Bragantino e avaliando também o Corinthians, mas ainda não atingiu o ápice do que essa equipe pode entregar em campo. E falando sobre o Juventude, a gente tem o Juventude com 66% de aproveitamento na temporada, caiu na primeira fase da Copa do Brasil diante do Maringá. E aí tem o fator de o Maringá ser um adversário bem chato em Copa do Brasil, né? Nunca ficou na primeira fase, mas ainda assim tem o fator surpresa. Foi eliminado na semifinal do Campeonato Gaúcho. E o Juventude que eu entendo que tem uma realidade próxima da do Vitória em objetivo no Campeonato Brasileiro, trazendo um pouco do elenco, alguns destaques. Vitória tirou o goleiro titular do Juventude, né, que era o Gabriel, e aí tem o Gustavo com muito destaque, Gustavo ex-Criciúma. Tem o Alan Ruschel, o lateral Alan Ruschel, como uma das grandes peças da linha defensiva. Meio de campo com o Jadson, meia central. Tem o Nenê, tem o Jean Carlos, os dois não vão atuar juntos, né? Ou é um ou é outro. O Nenê com muita qualidade técnica e com a bola parada com muita força, e o Jean Carlos com mais intensidade, tecnicamente um pouco abaixo do que a figura do Nenê. Mas é um Juventude que faz o início de temporada dentro do esperado, se não fosse a queda na primeira fase da Copa do Brasil. E aí a gente parte para uma breve avaliação também das equipes nordestinas, passando bem superficialmente aqui sobre elas, para a gente montar depois isso daqui. Ceará, muito bem no campeonato estadual, mas é um Ceará com muita irregularidade em desempenho em Copa do Nordeste. Cai muito a entrega de desempenho na Copa do Nordeste. O Sport, muito contestado por conta das escolhas do Pepa, do giro de elenco, da mescla de elenco e de uma falta de identidade na equipe. Trouxe bons nomes como Pablo, como Paciência, enfim, tem um elenco que dá para dizer que é bem encorpado. Tem o Fortaleza com início de ano turbulento, mas assim como foi 2024, o Fortaleza também teve uma Copa do Nordeste ruim em 2024, vem tendo uma Copa do Nordeste de regular para ruim também em 2025. Tem o Vitória, que vinha voando na temporada, mas terminou caindo para o Náutico na segunda fase da Copa do Brasil. E tem o Bahia, que passou pela pré-Copa do Nordeste, pela pré-Libertadores, talvez não convencendo tanto assim, principalmente com com a terceira fase, né? O segundo adversário que o Bahia teve, o Boston. Se esperava talvez uma tranquilidade maior do Bahia na classificação, mas no final das contas conseguiu avançar. E vamos lá, né? Assim, primeiro trazendo aqui o ponto dos adversários mais complicados, e aqui eu vou colocar do lado esquerdo o mais complicado, do lado direito o que eu entendo que tende a ser um pouco menos difícil, um pouco menos complicado. Já abrindo aqui e começando do lado direito para o lado esquerdo, começando com o Bragantino. Acho que se tem, a partir dessa desconfiança que foi criada pelos desempenhos não tão bons em Copa do Brasil, por uma fragilização do elenco que segue, apesar de ser um Bragantino que vai jogar em casa, eu coloco o Bragantino aqui como talvez o adversário mais simples dessa primeira fase entre os nordestinos. E aí tem o fator também de avaliar o Ceará, que fora do campeonato cearense não vai tão bem, mas avaliando apenas os adversários. O Bragantino, entendo que está aqui entre os mais frágeis desses 5. Olhando o quarto, eu coloco aqui o Juventude. A Juventude acima do Bragantino, sim. Fator casa, eu entendo que o Alfredo Jaconi ele vem entregando mais dificuldade, pelo menos pelo que a gente viu nos últimos anos, e pelo próprio fator de grupo. Eu vejo um Juventude um pouco melhor encaixado do que o Bragantino, pelo menos nesse início de temporada. E aí a gente parte para essas 3 equipes. Confesso que eu tenho uma dificuldade de cravar qual é a mais complicada, mas avaliando aqui o fator elenco, o que eu estou falando aqui pode ser afetado também pelas decisões nos campeonatos estaduais. Talvez eu não vi o suficiente do Fluminense, mas
pelo fator de ser um jogo no Castelão, por ser um jogo em que o Fluminense vai ter que ir para o Ceará jogar contra o Fortaleza, e avaliando também que o Fluminense ainda não teve grandes testes na temporada, eu coloco aqui o Fluminense como o terceiro adversário, né, mais complicado, e a gente parte aqui para os paulistas, e eu vou colocar, apesar de ser um Corinthians que teve o melhor aproveitamento no Campeonato Paulista, e que é o finalista do Campeonato Paulista, eu coloco o Corinthians aqui muito por conta e aqui avaliando o lado do Corinthians que vai ter que viajar até a Arena Fonte Nova, até Salvador, e avaliando as limitações defensivas que o Corinthians tem. Então eu coloco aqui o Corinthians como o segundo adversário mais complicado e o São Paulo como adversário mais complicado, avaliando um São Paulo com um elenco um pouco mais encorpado e um São Paulo com equilíbrio defensivo um pouco maior do que o Corinthians, além do fato de ser um São Paulo que vai jogar em casa. E aqui a gente parte para o ponto de quem tem uma obrigação maior de vencer, quem tem um ponto tá bom. Vamos aqui dentro dessas duas classificações. Começando, e que talvez não tenha nada a ver com essa ordem daqui, tá? Também avaliando um pouco do que é o início de temporada dessas 5 equipes nordestinas. Começando com o Bahia, principalmente por jogar dentro de casa, diante de um Corinthians com muita irregularidade, e pelas pretensões do Bahia na temporada, eu coloco o Bahia aqui no vencer ou vencer. É um Bahia que se imagina estar lutando por uma vaga na Libertadores, então em jogos dentro de casa, e por essas fragilidades defensivas do Corinthians, eu coloco aqui o Bahia nessa categoria. Vitória, Alfredo Jaconi, um confronto complicado diante do Juventude, um reencontro do Carpini, mais um reencontro do Carpini com o Juventude. Pelo fator Alfredo Jaconi, eu coloco aqui um ponto tá bom, mas imaginando que é um Vitória que tem uma pretensão maior do que teve no ano anterior, talvez, né, o lado de uma necessidade vai lutar pelo que o Vitória nessa temporada. Eu entendo que o Vitória vai mais uma vez cavar um espaço em vaga de Sul-Americana, e eu coloco aqui um ponto tá bom no Alfredo Jaconi. Fortaleza, dentro de casa, Fortaleza precisa vencer, né, até para girar essa chave do início da temporada fora do Cearense, né, que não vai tão bem. Acredito aqui que o Fortaleza é vencer ou vencer. Sport jogando no Morumbi, até por tudo que eu falei de São Paulo e pelo amadurecimento que eu enxergo que o Sport ainda não tem, um ponto tá bom. E o Ceará jogando na Bia Bichedi, eu entendo que talvez a frase vencer ou vencer não seja a melhor, mas eu entendo que aqui é um confronto em que o Ceará precisa fazer um resultado melhor do que um ponto, aproveitando esse momento não tão bom do Bragantino. É um Ceará brilhante nesse início de temporada? Não. Mas entendo que por conta desse processo de baixas do Bragantino, entendo que é um Ceará que pode encontrar os 3 pontos, mas eu colocaria tranquilamente aqui numa categoria de um ponto tá bom. A grande questão é que, naturalmente, o Ceará vai perder alguns pontos em casa. Então, os pontos fora de casa que eu acredito que podem estar próximos, um deles seria agora nesse início de campeonato brasileiro diante do Bragantino. Deixa a sua expectativa aqui, o que você está aguardando para as estreias dos nordestinos nessa edição do Campeonato Brasileiro. Se inscreve no canal e compartilha o link para mais conteúdos como esse. Vou estar sempre trazendo atualizações também. Nos próximos dias tem Cartola por aqui. Mas eu vou ficando por aqui. Se quiser também trazer a sua opinião, fique à vontade para comentar, é claro. Agregando, se for criticar, critica com respeito. Vou ficando por aqui. Até a próxima.